Eu acabei de ver um vídeo do Primata Falante sobre exemplos de evolução. Um desses exemplos era exemplo de bactérias que eram colocadas em potes com pouca glicose para sobreviver com essa pouca glicose, aí elas sofriam mutações e passavam a sobreviver com pouca glicose. Aí quando colocava no pote com muita glicose, elas se reproduziam muito mais rápido do que as bactérias que eram as ancestrais delas. Agora a pergunta: elas sofreram essa mutação porque elas precisavam ou elas já iam sofrer essa mutação de qualquer jeito? Porque se elas sofreram porque elas precisavam, isso é o lamarckismo que dizem que não é mais aceito na comunidade científica. Diferente do darwinismo, né, que ele foi incluído na teoria cinética da evolução, que afirma que na verdade as mutações são aleatórias. O Darwin não falava de mutação, aí já na teoria sintética da evolução. Mutações são aleatórias e tem mutação de vários tipos para gerar bastante diversidade. Aí depois já existindo essa diversidade, ocorre a seleção natural em cima dessa diversidade que já existe. Do jeito que ele colocou, parecia que essa mutação ocorreu justamente porque a bactéria precisava dessa mutação. Deu essa impressão. Aí depois ele falou das mariposas lá, que tinha mariposa branca e preta. E depois tinha a Anemia falciforme lá. Tá. Só que do jeito que ele colocou lá, já tinha mariposa branca e a preta. Quando eles começaram a medir essa proporção de branca e de preta. Agora, por que eles estavam medindo a proporção de mariposa branca e preta? É uma pergunta que eu faço. Eles já sabiam o que ia acontecer, eles já estavam esperando por essa mudança e eles já estavam pensando assim, vai ocorrer uma poluição aí que vai favorecer as pretas. Será que eles estão pensando nisso? Porque ninguém tem um trabalho de ficar contando a cor de mariposa sem motivo. Eles já estavam esperando alguma coisa, eu não sei se era isso que eles estavam esperando. Essa é uma coisa que eu queria saber. E a outra questão ali é da anemia falciforme, que seria vantajosa contra a malária. Só que a anemia falciforme surgiu por causa da malária ou ela só tinha lá a anemia falciforme por acaso e acabou sendo boa? Que aí entra naquele caso também. Agora, quando você precisa de algo que tem alguma função, se você tem uma função não muito específica, tem uma probabilidade maior de aquilo ser atendido. Por exemplo, eu preciso de uma arma. Eu posso pegar uma pedra, eu posso pegar um pedaço de pau, aí eu posso afiar o pedaço de pau, ou eu posso construir ali uma marreta. Tem inúmeras formas de fazer a coisa ali, porque é uma arma, é um negócio simples. Agora, se você fala assim, eu quero uma arma que atira, dá tiro, aí já começa a ficar complicado, aí já tem aquela quantidade de peças, aí você vai precisar de algo que seja explosivo, né? Usar a pólvora. Você vai precisar de um cano ali para passar o tiro, não é igual quando você falou da arma. A arma era muito menos específico, você vai especificando, vai ficando mais assim. Quanto mais específica a função, mais é restrito a quantidade de maneiras diferentes que você vai encontrar isso. E sobre possibilidade da gente fazer, você ainda poderia dizer que é porque a gente não tem criatividade, mas se você for pegar fatos da natureza, a gente está falando de evolução, a gente não está falando de criação, então não é dificuldade de fazer, está falando de dificuldade de se encontrar as coisas aí que já evoluíram. Quando você chega em seres mais complexos, se você pegar um ser muito simples ali, uma bactéria, se você pegar um vírus, ele já tem uma complexidade muito alta. Se você pega um vírus, por exemplo, ele não é nenhuma célula. Tem uma quantidade de proteína ali. Uma proteína já é algo muito específico, porque uma proteína é um polipeptídeo. Uma proteína é um polipeptídeo funcional, ela tem uma função, ela tem que ter aquela conformação para ter função. E para isso ela precisa ter certos aminoácidos em certa ordem, porque eles vão se ligando assim para fazer aquele emaranhamento, aquele enovelamento. Já tem uma complexidade. Aí o vírus, ele tem uma cápsula proteica e a fita.
Aí ele tem tipo um canudinho, ela tem uns vírus que é diferente, outros é cápsula de gordura, outros é diferente. Mas vamos pegar lá que tem a cápsula proteica, aquele desenho mais famoso lá. Aí tem aquele negócio lá, parece que deu um monte de octágono lá, e aí tem tipo as perninhas e um canudinho. Olha o tanto de formato que tem aí, imagina o tanto de proteína que você precisa aí. Tem um canudinho que vai inserir tipo uma injeção material genético ali dentro. Olha a complexidade do negócio. E o material genético lá dentro tem o ciclo lisogênico e o ciclo lítico, né? O ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lisogênico seria o que a célula se divide com o vírus emendado ali no material genético da célula. Então ele acaba sendo replicado junto. Como se ele tivesse misturado ali e fizesse parte da célula. Mas vamos pegar o ciclo lítico. O ciclo lítico, o vírus usa a célula para se replicar e para produzir a cápsula proteica. Então quer dizer que, além de ter aquelas proteínas com aquela complexidade, ele ainda tem um mecanismo para usar a célula para produzir aquilo. Pensa na complexidade do negócio. Para depois ele estourar a célula e ele vai lá pousar em outra célula. Bem complexo, né? E um ser mais complexo chega a ser muito mais complexo que isso. Então, é uma função mais específica, assim, é mais complexa, ela mais específica, assim, porque é isso, aquilo, não é igual que negócio, é uma arma. Não é uma arma, é um vírus que ele precisa encontrar a célula e a cápsula viral, né? E colocar o vírus lá dentro e depois se replicar lá dentro. Olha o tanto de coisa que tem que ser feita, um monte de algoritmo, o tanto de passo a passo que tem que ser feito. Então, é mais difícil você fazer isso de maneiras diferentes. Existem vírus diferentes. Mas aí você diminui a quantidade de maneiras diferentes que podem ser feito isso. E se você não faz uma vida direito, essa vida se extingue e não deixa descendentes. Uma vida mais simples é mais fácil é mais fácil de existir vidas mais simples, né? Porque assim, não uma vida específica, é aquela questão, menos específica existe mais maneiras. Quer dizer, uma vida simples poderia ser vários tipos de vida. As vidas mais complexas, aí é mais difícil você encontrar de mais maneiras que deem certo. Igual a gente precisa de água, a gente precisa de minerais, de vitaminas. Tem uma especificidade aí, você não consegue inventar muita moda de como fazer um ser dessa complexidade sobreviver. Tem um padrãozinho. Se você fosse pegar um ser mais simples, ia ser mais fácil. Ia ter um ser assim, um ser assado, ia ter vários seres de vários jeitos diferentes. Só que, ironicamente, cadê esses seres simples que era para ter surgido em mais diversidade possível? Parece que não é tão fácil assim. Se não é tão fácil assim, eles morreram. Mas eles tiveram que sobreviver até evoluírem. Mas se é tão difícil assim para seres simples sobreviverem, porque eles não têm uma quantidade de mecanismo para adaptar, como isso aconteceu por acaso? Seria mais fácil um design inteligente. Não necessariamente uma criação, algum tipo de consciência, só que a gente não tem noção de como seria isso. Mas por que tem que ser por acaso? Qual é a dessa imposição? Você precisa de muita variedade para ocorrer a seleção natural. E essa variedade precisa estar viva. Você não pode chegar assim, nossa, foi difícil pra caramba, mas surgiu um ser ali, muito simples, evoluiu rapidinho no mais complexo e depois ele foi extinto. A probabilidade disso é muito baixa. Você precisaria de muitos seres simples surgindo para aumentar a probabilidade que surgisse algum mais complexo. Ia ter muito ser mais simples. Mas não é isso que a gente vê.
Esses seres simples, eu não sei onde eles estão, nunca ouvi falar nas aulas que eu fui, que tentaram convencer a gente de que a evolução é assim, não apresentaram esses exemplos, eles ensinaram de uma forma muito simples, porque eles não precisavam argumentar muito, porque as pessoas vão engolindo tudo que é ensinado mesmo.